Vamos, então, ao texto que nós temos para hoje. Capítulo 29 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel Chico. O título é A Vinha. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Passamos aqui para Zé. Boa noite também. Que a paz do Senhor Jesus nos inspire e nos ilumine nesse nosso tempo de aprendizado e de convívio com a sua palavra. Este termo, a vinha, que refere-se à vinicultura, permeia grande parte dos evangelhos, desde das antigas escrituras ao Novo Testamento. Nós vimos diversas passagens em que há referência à vinha, à cepa e à vinicultura. Uma dessas passagens bastante emblemáticas é o registro do primeiro milagre do Cristo nas bodas de Canaã, onde ele transforma a água em vinho. Tem a parábola dos vinhadeiros maus, e tem também no Livro dos Espíritos, no Prolegômeno, uma figura a qual os espíritos entregaram a Kardec e pediu que ele colocasse no topo da página, com a seguinte instrução: porais no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor pode representar o corpo e o espírito,
O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma, ou o espírito ligado à matéria, é o barro. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho, o corpo, só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimento. E, por fim, nós retomamos ao texto, onde no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e o benfeitor espiritual, nosso querido Emmanuel, se refere ao versículo 4. Este capítulo, ele tem 34 versículos ao todo. E todos esses 34 versículos, eles trazem importantes lições sobre a vida de Jesus. Mas essa parábola em si, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, ela nos traz uma lição que, a princípio, ela é um pouco intrigante para quem analisa sobre o aspecto material da vida cotidiana. Porque diz a parábola o seguinte: o senhor, pai de família, recorre até a praça na primeira hora e contrata alguns trabalhadores para a sua vinha, e com eles acerta o pagamento de um denário. Alguns textos dizem de um dinheiro. Retorna na terceira hora a uma outra localidade e contrata mais alguns trabalhadores para que vá trabalhar na sua vinha. E a eles diz o seguinte: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E assim se repete pela sexta hora até a 1ª hora. Ele volta a uma praça, uma localidade, e lá encontra mais alguns trabalhadores e questiona eles: por que estáis aqui até agora sem trabalho? E eles lhe respondem: Senhor, aqui estivemos durante todo o dia, mas ninguém nos contratou. Então ele volta e lhes diz: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ao final da jornada de trabalho, o Senhor chama o seu auxiliar, o seu empregado, e diz: chama os trabalhadores e lhes paguem o que foi acertado. Primeiro, chama os últimos que vieram. Os últimos serão os primeiros. E dá-lhes o pagamento de um denário. Esses que trabalharam a partir da 10ª hora, no final, já quase da jornada, receberam um denário. Ao chegar, por último, os primeiros que foram contratados no início da alvorada, que, ao perceberem que os últimos trabalhadores receberam o denário, esperavam também receber proporcional ao tempo em que trabalharam. Ao verificar que tinham recebido apenas um denário, estes questionam o senhor da vinha, dizendo: Senhor, não é justo. Nós aqui trabalhamos durante todo o dia e nos pagaste apenas um denário. E pagaste um denário a estes que chegaram por último. E o Senhor lhe responde:
acaso, quanto que acertei com vocês para lhes pagar pelo trabalho, pelo dia de trabalho? Não foi um denário? Por um acaso eu não cumpri com o prometido? Por que me questionas do que faço com os recursos que me vierem, já que eu paguei a ti o que foi contratado? Mal é o teu olho. Vai e aceita o que lhe foi pago. Eu faço dos meus recursos o que melhor me aprouver. Se eu resolvi dar para estes um denário, é porque assim me convém. Ao analisar de forma fria essa passagem, a gente não consegue, inclusive no sábado, no nosso grupo de estudo, foi até citado essa passagem pelo nosso companheiro Marconi. De pronto, aqueles que trabalharam muito se acharam injustiçados. Mas algo me chamou a atenção em que esses trabalhadores da primeira hora, ele acertou o valor do pagamento. Já aqueles a quem ele convidou na terceira, na sexta e na 10ª hora, ele não acertou o valor do pagamento. Ele os convidou ao trabalho e disse: "E de vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo." Vejamos. Aquelas pessoas que receberam o pagamento proporcional àqueles que trabalharam durante todo o dia poderiam se sentir privilegiados. Entretanto, se nós formos analisar à luz do texto que o amigo espiritual nos apresenta, os trabalhadores da vinha somos nós ao reencarnarmos. E o dono da vinha é o Cristo. Essa passagem está bem clara aqui no segundo capítulo, no segundo e terceiro capítulo, em que o benfeitor nos fala: o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhes integram no divino amor. Imaginemos nós, seres encarnados, sendo convidados a reencarnar na Terra para cumprir os nossos desígnios, né? Para trabalhar na vinha do Cristo e, assim, passarmos pelo nosso processo de aprendizagem. E, ao sermos convidados, simplesmente recusarmos o convite. Esses que muitos de nós, ou nós todos, um dia estivemos na mesma posição de recusar esse convite, em um dado momento, de tanto recusar, compulsoriamente fomos convidados a vir para a vinha, para a lavoura. Outros foram convidados na primeira hora e aqui já estavam trabalhando. E outros que foram convidados na última hora vieram, cumpriram com o que foi acordado
fizeram a sua melhor parte e, ao concluir o trabalho na vinha, receberam a sua justa recompensa. A nossa vida e todas as vicissitudes que nela passamos é a justa recompensa que o Senhor da vinha nos proporciona. Estejamos em que posição nos colocamos, tanto dos trabalhadores da primeira hora, quanto dos trabalhadores da última hora, ou até mesmo daqueles que um dia recusou o convite e permaneceu na erraticidade até o momento de sermos conduzidos ao trabalho, temos a justa recompensa pela nossa jornada. Tão simples é esse processo que nós passamos durante a nossa jornada, em que, à medida que a gente vai aprendendo a trabalhar nessa vinha, a gente vai compreendendo que tudo o que acontece em nossa caminhada tem uma razão de si. Todas as nossas experiências, a experiência difícil dentro do lar, é o filho difícil que nos causa nos é motivo de preocupação, são as dificuldades financeiras do dia a dia, as dificuldades com problemas de saúde, são os desafios no ambiente de trabalho, a necessidade material de prover o conforto para a família, os sonhos que nós construímos em nossa vida. Tudo isso são aprendizados que, a depender da maneira com que a gente encare a nossa caminhada, a gente consegue aprender e passar de uma forma mais tranquila ou mais difícil. A dor e o sofrimento que muitas vezes nos deparamos em nossas vidas não são imposição de uma lei inexorável, como dizia o Antigo Testamento, da lei de Talião do olho por olho. Muitas vezes as dores, os sofrimentos, a dificuldade que nós passamos, e repetidamente, às vezes nós percebemos que passamos por situações difíceis e voltamos a vivê-las inúmeras vezes até o momento em que a gente compreende que alguma coisa a gente precisa mudar na nossa caminhada. E as grandes lições da vida, elas estão justamente nesses momentos. Às vezes uma dificuldade com saúde, uma dificuldade com o irmão, seja no trabalho, seja na família. E a gente vai caminhando, e vai aprendendo, vai passando por novas experiências, até o momento em que somos convidados a retornar de novo à vinha, trazendo em nosso consciente as experiências das primeiras lavouras e vamos nos depurando, vamos nos aproximando do Senhor da vinha, para que um dia, inexoravelmente, todos nós estejamos ao seu lado e não precisaremos mais sermos convidados a trabalhar na vinha.
já estaremos prontos para servir. E quando ele de nós nos aproximar, apenas diremos, como o apóstolo do gentio disse na estrada para Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui. Tem uma frase que é extraída de um texto da cultura indo-oriental, que diz o seguinte: entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego o que eu tenho que entregar, ou seja, faço o que eu tenho que fazer. Confio na providência divina, que nada me faltará. Aceito tudo o que a mim vier, pois tudo que acontece em minha vida ou é fruto das minhas próprias ações, ou é contingência que eu não posso mudar. E agradeço pelo amparo e pela misericórdia divina, que incessantemente nos convida para a sua vida. A todo momento, Ele, o Senhor da nossa vida, está nos convidando a trabalharmos junto com Ele. Então, meus irmãos, que aceitemos esse convite e fazemos o trabalho para nós mesmos, nos aproximarmos do seu divino amor e misericórdia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém.